Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial de funcionamento de atualização da nossa planilha de avaliação de desempenho por competências, agora na sua versão 6.1. Pessoal, esse vídeo ele tem o intuito de mostrar para vocês todas as melhorias e novas funcionalidades que a planilha traz nessa nova versão. Ela não tem o intuito de mostrar para vocês o funcionamento como um todo da planilha, tá certo? No entanto, nós recomendamos a seguir a seguinte maneira. Veja bem, aqui no menu Ajuda, vocês vão descer e vocês vão ver que tem aqui alguns vídeos, tá? Para vocês entenderem, existem alguns vídeos dela na versão anterior, tá bom? Para que vocês possam entender como funciona a planilha, é muito importante vocês assistirem esses vídeos. O princípio de funcionamento ele é o mesmo, tá? Mesmo estando numa versão anterior. Então, quanto a isso aí, nem se preocupe. Nós recomendamos a vocês assistirem esses vídeos abaixo, tá ok? Que é a parte de cadastro, mapeamento, lançamento das avaliações, tudo isso direitinho. E depois que vocês assistirem esse funcionamento, vocês vão subir nas versões, versão 5.0, 6.0, até finalmente a versão 6.1, que é a versão que nós estamos tratando nesse momento, tudo bem? Então, assistam os vídeos anteriores para entender o funcionamento da planilha. E aqui nesse vídeo, vamos aprender apenas o que foi mudado e acrescentado na versão 6.1, deixando a planilha assim ainda mais poderosa do que antes, tá ok? Então, vamos lá. Na parte de cadastro da planilha, o que foi que nós fizemos? Nós dividimos, né, a parte de cadastro. Antes era tudo numa aba só, era tudo junto, então nós dividimos, trouxemos a parte de cargos, de áreas, equipes, funcionários, enfim, dividimos todos eles e transformamos cada um em sua aba, tá bom? Então, nós melhoramos, claro, a estrutura da planilha como um todo, layout, definição de espaçamento de linhas, de colunas, né? Criamos um certo padrão para que vocês possam ter uma melhor usabilidade do produto, tudo bem? Então, a parte de cargos trouxemos para cá, tá ok? Vocês vão definir a parte de cargos aqui, a parte de áreas também, não houve mudança, apenas na questão de layout. A parte de equipes, mesma coisa. O que foi que entrou em funcionários? O que nós mudamos em funcionários foi isso aqui. Ó, se o funcionário está ativo, significa que ele ainda está empregado. Se o funcionário não está ativo, né, colocar não, significa que ele foi demitido ou pediu para sair, não faz mais parte do quadro de colaboradores. Você não exclui o funcionário, tá? Deixando isso bem claro. Você não exclui o funcionário, mas você vai defini-lo como inativo, né? Ou seja, não está mais pertencendo ao quadro de funcionários da empresa. Tudo bem? Por quê? Porque muitas vezes vai se ter histórico de avaliação desse funcionário e se você tirar ele de lá, pode ser que dê problemas, né, no cálculo da planilha. Então, deixe ele lá, contanto que esteja como inativo. Tudo bem? Então, entrou uma nova aba, tá? Essa aba é nova na planilha, é a parte de líderes. Vocês vão colocar aqui os líderes de equipes, né? Então, geralmente a sua organização vai ter um líder que cuide de um determinado grupo, tá? Então, vocês vão colocar o nome desses líderes aqui, pois os líderes também podem ser avaliados, né? E eles é quem vão avaliar, na verdade, os outros funcionários. Então, é importante vocês colocarem o nome dos líderes aqui. A parte de pesos, nós dividimos, tá? Ela antes ficava acoplada na parte de mapeamento, tá ok? Nós tiramos isso do mapeamento e trouxemos ele independente para cá. Então, existe agora uma aba, né, com as informações de peso, tá certo? Para que vocês possam cadastrar. E também a parte de competências nós trouxemos para cá, que antes era junto também ali com a parte de mapeamento, tá ok? Então, nós dividimos, trouxemos para cá a parte de competências, pesos e também de líderes, tá ok? Vamos lá, continuando. Essa parte de PDIs, ela é nova, é uma nova funcionalidade, um novo menu na planilha,
tá? É o plano de desenvolvimento individual. Então, você vai usar essa tabela, essa ação, tá certo? Para que você possa fazer com cada funcionário onde haja necessidade. Então, você vai colocar o nome do funcionário, a competência a qual ele precisa melhorar. Vai colocar aqui também qual é a ação de desenvolvimento que você vai fazer com o funcionário, né? Quais são os recursos necessários, o prazo para isso, quem será o facilitador e o status. Ok? E o status. Então, você vai definir aqui o status, se foi iniciado, se está em desenvolvimento, se está em conclusão, enfim. Tudo bem? Então, esses PDIs, essas ações, pode fazer para cada funcionário e pode fazer quantos quiser. Tudo bem? Então, isso é uma nova funcionalidade. Na parte de mapeamento, nós, como eu falei antes, tiramos aquela parte do peso e deixamos ela apenas sozinha no menu. Tá ok? Lembre que a parte de competências antes era cadastrado aqui. De fato, agora ele só traz a informação mediante o cadastro que você já fez. Tá ok? Então, isso é muito importante. O restante segue o mesmo princípio, tudo bem? O mesmo princípio de cadastramento do mapeamento. Só melhoramos essa parte onde nós tiramos aqui, tá ok? Não está mais acessível, não está mais acessível aqui, tá certo? E você apenas controla se ela é estratégica, né? Se ela é técnica, comportamental ou estratégica, tudo bem? Então é isso. Então dividimos essa parte do mapeamento, deixamos ela melhor visualmente para você. A parte de avaliação, também trouxemos algumas mudanças, tá? O que acontece? Na planilha anterior, a avaliação de desempenho, ela acontecia apenas em 90 graus, tá certo? Em 90 graus. Nessa planilha aqui agora, nessa nova atualização, você pode trabalhar tanto em 90, quanto 180, quanto 360 graus. Ela está aberta a isso, tá certo? O que acontece? Quando você vai fazer uma avaliação de um funcionário, você vai escolher aqui o avaliador, conforme as instruções dos vídeos anteriores. Você vai colocar quem vai avaliar, tá certo? Anteriormente, você era avaliado apenas 2 vezes por ano. Então, tanto o líder quanto o funcionário só era avaliado 2 vezes por ano. Tudo bem? O que acontece agora? Você pode ser avaliado várias vezes por vários funcionários, tá? Você que é um líder, por exemplo, pode receber várias avaliações da sua equipe, tá ok? O que antes não permitia. E o que muda com isso? Normalmente, as avaliações de desempenho acontecem 2 vezes ao ano. E a planilha está preparada para entender isso, tá? E eu vou explicar aqui para vocês. O que acontece? Na realidade, quando você faz uma avaliação de desempenho, tá? Tem que se ter outra para poder fazer uma comparação. E isso acontece apenas 2 vezes por ano. Normalmente as empresas fazem uma vez no semestre e outra vez em outro semestre, tá? E é contado como 2 avaliações no ano. No entanto, o funcionário ele pode receber diversas notas, tá? Diversas avaliações. E o que mudou nessa planilha para a gente entender isso? Entrou uma coluna chamada avaliação, tá? Então, sempre que se fizer uma avaliação de um funcionário, você vai ver que existem 2 campos aqui, 2 informações. Primeira e segunda avaliação. O que isso quer dizer? Por exemplo, o avaliador Kleber está avaliando aqui o José Ellen, tá? E o que acontece? Quando ele faz essa avaliação, é a primeira avaliação que ele está fazendo no ano desse funcionário. Então, ele vai colocar primeira avaliação, tá ok? Primeira avaliação. Então, nessa rodada de avaliação que a empresa está fazendo, sempre que ela fizer um lançamento, é a primeira avaliação, tá certo? Então, para vocês entenderem melhor, vamos pular para cá, para a parte quando o funcionário ele entrevista o líder, tá? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Pronto, por exemplo, aqui, ó. Você está vendo que o avaliado, que é a Larissa, certo? Ela está sendo avaliada aqui como líder,
tá bom? E os seus liderados estão dando várias notas a ela, tá vendo? Então, o que acontece? Quando se acontece isso, você coloca, por exemplo, a avaliação correspondente. Aqui, por exemplo, eu estou numa segunda avaliação, que já estou no mês de novembro, tá? Deixa eu puxar aqui a primeira aqui, ó, deixa eu ver... Pronto, aqui, ó, a Larissa de novo, tá vendo? Essa Larissa aqui, por exemplo, ela está sendo avaliada pelos membros da sua equipe e ainda faz parte da primeira avaliação, tá ok? Então, veja que cada membro da equipe vai avaliar a sua líder como sendo a primeira avaliação naquele ano. Então, o que acontece? Ela recebe diversas notas, tá? Diversas avaliações, mas contando como sendo a primeira avaliação, tá ok? Isso serve de princípio para qualquer outro funcionário. Ele pode ser avaliado quantas vezes for necessário por todos os funcionários da empresa, contando que aquela rodada é a rodada da primeira avaliação que ele está tendo naquele ano, tá bom? E quando isso acontece, fechou a primeira avaliação, fechou aquela primeira rodada, quando for começar uma segunda avaliação naquele ano, ou uma segunda rodada, então ele vai colocar aqui, ó, segunda, tá? Ou seja, já estou no mês de novembro, já é a segunda rodada de avaliação, e eu vou começar novamente com aquele funcionário. No entanto, naquele ano ainda, eu vou colocar como se fosse segunda avaliação. E assim vai para cada funcionário, tá certo? Que você fizer e para cada ano que você for fazendo. Lembrando que essa rodada de primeira e segunda avaliação vale para cada ano, tá bom? Então, no mesmo ano que eu estiver trabalhando, eu vou colocar se aquele faz parte de uma primeira avaliação e de uma segunda avaliação, tá certo? Então, essa foi uma grande mudança que ocorreu na planilha, tá bom? De avaliação de desempenho, transformando ela assim em uma avaliação de 180 e também 360 graus, conforme a necessidade da sua empresa. Também não se pode, coloquei aqui até uma observação para vocês entenderem melhor, uma vez criadas as linhas, não devem ser excluídas da tabela, tá bom? Então, em hipótese alguma, não exclua linhas da planilha aqui da tabela. Você criou uma linha, precisa fazer agora aquela linha, senão você substitui por outra ou deixa em branco, tá bom? Mas não exclua. E acrescentamos o botão para você ir para a última linha, tá bom? Bem facilmente você vai para a última linha, sem nenhum problema. Fica muito melhor o gerenciamento dos seus lançamentos. Bom, essa é a mudança a parte de avaliação e vamos partir agora para outras questões. Na parte de observações não tivemos nada. Na parte de relatórios, bem, nós também não tivemos nenhuma mudança na parte do relatório de impressão, tá certo? Mas apenas foi acrescentado 3 novos relatórios, que é o que nós vamos colocar aqui para vocês. A parte de funcionários, equipes e líderes, tá bom? O que é que acontece? Você agora pode gerar um relatório com as notas dos funcionários, tá? Então, isso é bem simples. Sempre que se fizer vamos botar aqui. Sempre que se fizer uma alteração na nota ou acrescentar alguma avaliação, tá certo? Você vai vir aqui em relatórios, funcionários, botão direito aqui em cima, atualizar. Então, isso é muito importante, você atualizar. Atualizou? Beleza. Então, você vai ver que, à medida que os anos forem seguindo, eles vão sendo preenchidos aqui automaticamente. Então, eu tenho aqui um exemplo do ano 2022 e 2023. Então, quando eu clico em 2023, ele aparece as notas. Quando eu clico em 2022, aparecem as notas de cada funcionário também, tá bom? Isso você pode gerar aqui uma impressão, pode gerar um PDF, imprimir, enviar para cada funcionário, enfim. Aí fica a critério da empresa, tá bom? Mas essa informação é gerada e você pode guardar essa informação para arquivamento, tudo bem? O que acontece também? Existe um controle no relatório. Então, por exemplo, eu quero que no relatório, é muito importante para mim, que saia todos os funcionários que tiveram avaliação acima de 90%. Então, quando eu coloco 90%, ele vai marcar todos aqueles que tiveram avaliação acima de 90%. Se eu disser assim, não, eu quero apenas aqueles que tiveram avaliação acima de 95%,
Então, ele vai me dar aqueles que tiveram avaliação acima de 95%. Então, esse controle ele é bem importante para que você possa ter uma visão melhor de quem está acima daquela nota que você estabeleceu. Tudo bem? O mesmo princípio de funcionamento serve para equipes. Você vai ter um relatório aqui para equipes, tá bom? Mesma coisa, e também um de líderes, tá ok? Então, você vai ter um relatório aí para cada uma dessas categorias: líderes, equipes e funcionários. Lembrando que você pode imprimir, gerar um PDF, tá ok? Guardar e também enviar para o funcionário da maneira como você queira, tá certo? Bom, essas foram as alterações da parte de relatórios, ficou muito legal. E agora vamos para a parte do dashboard. No dashboard, antes era apenas esse dashboard aqui, tá bom? Ele permanece, não mudou, tá bom? O que foi mudado? Apenas esse gráfico aqui foi mudado, e também a parte abaixo foi acrescentado, que é o total de competências técnicas, tá bom? Então, você vai colocar aqui o total de competência da estratégia, se é técnica, se é comportamental, e vai dizer aqui quantas a sua empresa trabalha, vai dizer o total aqui de competências que você tem, tudo bem? Só isso, algo bem simples que entrou aqui no dashboard, mas algo bem legal que foi acrescentado é a parte do dashboard geral, tá? O que acontece? No dashboard geral, você vai poder ter uma visão do total de funcionários da empresa, tá? O total de funcionários avaliados. Por que tem essa diferença aqui? Porque na época, quando foram avaliados 20 funcionários, mas hoje a empresa já não tem mais 20, porque um está demitido, tá? Então, agora tem 19. Lembra daquele princípio lá que nós colocamos no cadastro de funcionários? Então, quando você define que está inativo, então significa que não faz mais parte do quadro de funcionários, e por isso que diminuiu aqui, mas quando ele estava ativo, ele fez parte da avaliação e por isso contou. Então, você vai ter essas informações aqui: o total de funcionários avaliados com 100%, tá, em 2023, e a média de todos os funcionários avaliados. Isso aqui é muito importante, tá? Da mesma forma que você tem a média individual de cada funcionário, você também vai ter a média de todos os funcionários avaliados, tá certo? Isso aqui é um gráfico bem legal que você tem, que é o top 5 funcionários mais bem avaliados e o top 5 funcionários com menor avaliação, tá certo? Para que você possa ter esses resultados sempre atualizados, você precisa atualizar os gráficos. Então, você vai clicar aqui. Olha o que vai acontecer. Atualizou, tá? Então, ele vai atualizar os gráficos e vai dizer quem são os mais bem avaliados, os índices de porcentagens de cada um, tá certo? E aqui os menos avaliados com o índice de porcentagem também de cada um. Então, é um dado bastante importante para a sua empresa, tá ok? E que agora está disponível na versão 6.1, tudo bem? Pessoal, essas foram as atualizações, foram as mudanças que tivemos na planilha da avaliação de desempenho por competência, que tornou ela ainda mais poderosa para o seu negócio. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, vai em nossos canais de atendimento. Na descrição abaixo desse vídeo vai ter o link que vai direcionar diretamente à loja, tá certo? E é isso, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.